Depois desse trabalho que a gente fez lá, né, abrindo as valetas com trator, etc e tal, e ali a gente acumulou muito conhecimento, mas acumulamos também, para nossa felicidade, muito erro, né, muita experiência, portanto. Esses erros foram fundamentais para a gente evoluir, fazer uma nova experiência aqui nessa outra área, né? Essa outra área aqui é maior declive, deve dar mais ou menos 8.000 metros. E aqui também era uma capoeira, como toda a área, que a gente cortou a capoeira, fez leiras, e mais também o solo duro, compactado. O trabalho foi feito aqui com picareta também, quer dizer, qualquer lugar, área impactada na caatinga, só funciona picareta, se você quiser trabalhar. Aqui, só que aqui nós fizemos o seguinte, foi aberto em curva de nível, não propriamente com rigor da curva de nível, as valetas em torno de uma profundidade de 20, 30 centímetros, sem regularidade. Então nessas valetas a gente fez o plantio, o que seria a linha de plantio, né? Então nessas valetas a gente plantou a palma na terra de jusante da valeta, ou seja, aquela terra que você cava e joga para fora. Então a gente plantou a palma e dentro da valeta a gente plantou sisal, piteira, babosa e as árvores, né? Então aqui é a nossa linha de árvore. Qual é a ideia? É de que quando a chuva ocorre, a água da entrelinhas, ela drena e se deposita na valeta, hidratando, portanto, o sistema, né? Então, beleza, funcionando, etc. Mas aí a gente percebeu uma coisa, que a entrelinha estava ficando descoberta. Como a gente tem aquela vontade, né, de ver tudo verde, plantado, então eu comecei aqui a recorrer a algumas buscas de solução, o que fazer com as entrelinhas. Aí eu plantei nas entrelinhas, conforme está visto aqui, uma palma típica aqui da região, a palmatória chamada, ela tem uns espinhos que pá, ela é muito difícil para a gente trabalhar. Isso aqui eu tomei como a minha grama, o meu capim, para formar manter o verde. Então ela é uma palma muito rústica, ela nasce nas pedras, no lajedo, com boa biomassa, mas como o Ernest também nos ensinou, ou seja, a raiz exuda, né, os seus ácidos e busca os minerais na própria pedra. Então não há por que se espantar, porque essa planta está nascendo na pedra. Ali é um lugar bom, porque dali ela está tirando os minerais, que é o que compõe o solo, né? Então, essa experiência aqui, ela está em desenvolvimento. Minha intenção aqui é plantar as espécies produtivas de grãos dentro dessa palma, que eu quero ver o comportamento dela. Então tem alguns pedaços que está reservado aí para a gente fazer essa experiência, para cobrir, portanto, porque a ideia, o conceito, a busca é que não haja 1 centímetro sequer de solo exposto. Então eu estou em busca disso. Não é fácil, mas a gente vai chegar lá. Mas com o passar do desenvolvimento do sistema, a gente vai observando que as linhas vão se encontrando. Então aquela ansiedade, que eu acho que tem que ser cultivada, o aspecto que a gente tem que cobrir, não quero abandonar essa ideia, mas a biomassa produzida, o crescimento das plantas já vai, digamos assim, fazendo aquela cobertura que eu desejava fazer com plantio vivo. Eu não quero de forma nenhuma abandonar ou desprezar esse experimento, porque isso também vale para a gente ir acumulando conhecimento. E esse desenvolvimento chega a um ponto, como por exemplo aqui nessa linha, as espécies que eu cultivei aqui, então a gente tem aqui, fica bem visto, o volume de biomassa, tem um espaço ali, porque a planta, no caso a veloz, a piteira, que a gente produziu muito essa biomassa, ela falhou, né? Ou não desenvolveu o tamanho, etc. Mas é uma amostra do que a gente pode fazer para cobrir o solo. Então o solo que tem essa característica aqui,
Ou seja, como é que a gente não faz esse trabalho? Olha as condições desse solo, né? Ou seja, só por fato dessa cobertura. Então nós temos que plantar aqui uma série de plantas que o pessoal diz que não tem valor, aqui na região de, isso não tem prestígio, está plantando pau e tá. Mas é esse material que vai me oferecer as condições para eu cultivar o milho, o feijão, a abóbora, a melancia, que era como o nosso solo era antigamente. Né? Os nossos bisavós, antes do conceito da chamada Revolução Verde, do monocultivo, cultivaram em solos maravilhosos. Não tinha esse modelo de monocultivo. Né? Cultivava intensamente e diversificado. Essa linha aqui, por exemplo, ela está mais composta, né? Porque aqui eu tive as piteiras, né? Conforme a gente pode ver o tamanho das piteiras, e tive aqui o avelóis. Por exemplo, o que é que eu fiz aqui com esse avelóis? Podei totalmente ele, deixei só a parte para formar uma copa e podei a piteira. Então eu tenho umas folhas de piteira aqui com quase 2 metros, né? Uma torceira. Isso aqui foi plantado de bulbo, que é a emissão floral da piteira, que é uma coisa assim de 2 centímetros, né? E me resultou numa maravilha dessa natureza aqui, né? Tenho cultivado também aqui o algodão. Então esse algodão foi podado, né? E hoje ele está aqui desse jeito, né? Todo podado. E está me produzindo a biomassa necessária para eu recuperar o solo e fazer o cultivo agronômico aqui que me interessar. Tá? Então, hoje não há dúvida de que nós precisamos plantar as espécies que aparentemente não têm valor econômico. Porque são espécies que vão adubar meu solo. E ao invés de comprar adubo, eu planto avelóis. Ao invés de comprar adubo, eu planto algodão, planto piteira, planto sisal. Com o próprio recurso daqui, com a vantagem, além do financeiro, de introduzir no subsolo a matéria orgânica que só as plantas podem fazer, que é por meio do sistema radicular. E como a ciência já sabe, já trata disso, o desenvolvimento do sistema radicular favorece o desenvolvimento da fauna do solo, em particular dos fungos. Né? Então, os fungos que se comunicam entre as plantas, eles buscam no espaço distante daquela planta os nutrientes que a planta precisa e lhe oferece, e a planta lhe oferece os nutrientes que o fungo precisa. Então, essa relação simbiótica faz o desenvolvimento geral do sistema como um todo. Aí Ernst diz, agricultura de processo. Então, eu preciso desse sistema funcionando, né? Da diversidade, e não apenas daquilo que eu digo que me dá o valor econômico. Porque o avelóis me dá um retorno imenso aqui, na medida que meu desembolso para adubo é zero. É uma planta de origem da África, né? É uma euforbiácea de origem da África, certo? Resistente, plenamente resistente às nossas condições, super aceita a poda, com risco, né? Nós precisamos ter muito cuidado, proteção da pele, dos olhos, até respirar uma cerinha que ele solta, a gente tem que ter cuidado, porque não se tem nenhum estudo sobre esse negócio. Então, se a pessoa tiver de dificuldade, pode até não plantar. Mas tem outras alternativas que produzem, a exemplo da piteira, né? Eu quero sempre lembrar, observe que nós estamos na Caatinga, sem irrigação, com uma gigantesca produção de biomassa, que é o que me interessa, sequestro de carbono, biomassa, proteção do solo, aí a gente vai para todo o ciclo do processo de construção da agricultura, que produzirá alimento e forragem animal em abundância.